E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Por que é tão difícil conseguir o anticoncepcional de emergência no Japão? Vamos à matéria aqui. As opiniões sobre as medidas anticoncepcionais de emergência usadas quando a anticoncepção convencional falhou ou um indivíduo foi sujeito a violência sexual são uma questão controversa entre os jovens japoneses e sua comunidade médica. Enquanto um número crescente de mulheres que pede que os anticoncepcionais sejam disponibilizados, eita, engasgou agora, hein, sem receita, entre outras medidas para torná-los mais fáceis de obter, um grupo de profissionais médicos, incluindo obstetras e ginecologistas, são implacáveis em sua abordagem cautelosa do problema. Mas por que as opiniões diferem tanto e quais são as questões que impedem o fácil acesso a esses medicamentos? A medicação anticoncepcional de emergência é um tipo de tratamento hormonal. Geralmente, eles suprimem a ovulação para prevenir a gravidez. Se tomado dentro de 72 horas da atividade sexual, ela tem cerca de 80% de chance de evitar a gravidez. E acredita-se que, quanto mais cedo forem tomadas, maior será o efeito. Eles são vistos como o último recurso não apenas para as pessoas cujos anticoncepcionais não funcionam bem ou quebram, assim, dá aquela quebrada na tomada deles, né? Mas também para as mulheres que tentam evitar a gravidez após uma agressão sexual. No Japão, duas empresas oferecem anticoncepcional de emergência aprovados, mas para obtê-los, as pessoas precisam ser atendidas em instituições médicas. Como os medicamentos não são sujeitos aos subsídios do Seguro de Saúde Nacional, eles são vistos como assistência médica paga pela própria custa, no caso assim, a própria pessoa tem que pagar. E custam entre 6.000 a 20.000 ienes, o que dá cerca de 55 a 184 dólares. Durante os períodos em que as clínicas ficam fechadas por dia, durante os feriados de fim de ano e ano novo, o preço é ainda mais alto, né? No caso assim, que as pessoas cobram por eles, né? Grupos como a organização sem fins lucrativos Pilcom, sediada em Tóquio, são formados principalmente por mulheres nas faixas dos 20 e 30 anos que lidam com questões de educação sexual. Entre as suas atividades estão a tentativa de melhorar o acesso aos anticoncepcionais de emergência, disponibilizando-os para compra no balcão, entre outros métodos. O diretor da Pilcom, Asuka Someia, de 35 anos, disse: à noite e nos finais de semana, quando as instituições médicas não estão abertas, mesmo se você se apressar, não conseguirá. Eles também são caros. Entre os jovens na adolescência e em outras idades, já existem muitas pessoas que se sentem relutantes em serem atendidas por obstetras e ginecologistas. Eu não vou opinar não, eu ia falar besteira aqui, mas não vou não. Algumas pessoas chegam a importar anticoncepcionais do exterior para o seu uso pessoal. Embora mais barato do que os medicamentos aprovados pelo Japão, é difícil confirmar se os medicamentos são seguros ou genuínos e trazem consigo o risco de prejudicar a saúde. Mas na Europa e nos Estados Unidos e em outros lugares, os anticoncepcionais são vendidos nas farmácias por preços baixos, equivalentes, né, à questão de 1.000 ienes. Em alguns países, até mesmo os fornecem gratuitamente para as pessoas com 18 anos ou menos. Safadinha. Em outubro de 2020, um grupo de cidadãos presidido conjuntamente por Someia apresentou à ministra da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Norihisa Tamura, uma petição online assinada por cerca de 100.000 pessoas para que o anticoncepcional de emergência estivesse disponível nas farmácias. O quinto plano básico para uma sociedade com igualdade de gênero, aprovado pelo Conselho de Ministros no final de 2020, inclui investigações para disponibilizar anticoncepcionais sem receita. Isso eu tenho essa matéria gravada aqui no canal, tá? Embora incluía condições como o indivíduo ter que tomar o medicamento na frente de um farmacêutico, Someia saudou a mudança dizendo: a voz do povo mudou na política.
Infelizmente, por isso que eu falo, politicagem é complicado. Em 2017, um painel de especialistas do Ministério da Saúde decidiu não avançar com a venda de anticoncepcionais de emergência nas farmácias. Embora as consultas online com médicos para o medicamento tenham sido reconhecidas em 2019, elas incluem controles como os de que os pacientes devem ser vistos por obstetras e ginecologistas após receberem o medicamento. Ambas as medidas ocorreram depois que médicos que atuam como membros do painel relacionado expressaram opiniões cautelosas de que tomar a pílula, no caso assim, a anticoncepcional, de fácil acesso, poderia levar ao seu abuso. No caso assim, as pessoas abusarem de ficarem tomando, né? Porque, tirando a parte da violência sexual, que aí eu acho muito válido, se for na parte do tchaca-tchaca na buchaca ali, aí a coisa é diferente, tá? Porque, como é que fala assim, entre aspas, foi um ato concedido. Eu tenho a cabeça meio retrógrada, tá? Nesse ponto, tá? Eu prezo muito a vida, eu dou muito valor à vida. Você vê que tem muitas pessoas que querem viver e não conseguem, né? Acabam falecendo. E já viu, né? Então nesse ponto eu sou meio retrógrado, tá? Eu tenho minha cabeça meio de veião mesmo, não nego não. Mas em caso de estupros, eu acho válido a pessoa tomar assim, tá? São questões diferentes, distintas, meu modo de pensar, tá? Por que os médicos recusam propostas para facilitar o acesso ao anticoncepcional de emergência? Tsugio Maeda, vice-presidente da Associação Japonesa de Obstetras e Ginecologistas, diz que é natural que muitas pessoas queiram ver anticoncepcionais de emergência disponíveis sem receita médica, mas acrescentou: há preocupações de que, se for fácil de obter, haverá mais pessoas que pensam que, se tomarem anticoncepcionais de emergência, podem evitar a gravidez. O intuito é evitar a gravidez. Ele disse que há preocupações, principalmente em torno de uma situação em que os homens não tomam mais medidas anticoncepcionais. No caso, os homens não se protegem, né? Então eles querem que os homens usem a dita da camisinha, basicamente, ou façam algum outro procedimento médico para evitar a gravidez da mulherada. Também há dúvidas sobre a eficácia do medicamento. Maeda dirige sua própria clínica de obstetrícia e ginecologia. Já prescreveu anticoncepcionais de emergência, mas ele dizem que tem cerca de 80% de eficácia, mas há inúmeros casos de pessoas que tomaram de maneira adequada e ainda se engravidam. Acho que o efeito real deles é muito menor. Ele continuou: em última análise, é um tipo de droga para o uso em emergências, então precisamos que as pessoas entendam totalmente que isso não pode ser visto como um método anticoncepcional diário. Embora não tenha efeitos colaterais fortes, eles causam irregularidades no ciclo menstrual, o que significa que, se usados com frequência, podem comprometer a saúde física. Alguns consideraram que a continuação da postura negativa dos médicos e de outros potencialmente ligados a uma possível queda no número de pacientes examinados por médicos ou submetidos a procedimentos de aborto, caso de anticoncepcionais de emergência, se tornem facilmente disponíveis. Em resposta a isso, Maeda diz decisivamente: mesmo se não prescrevermos mais a anticoncepção de emergência, ela não terá um grande efeito. Sobre os abortos, ele disse: recentemente, o número de médicos que cuidam dessas operações caiu, principalmente durante o segundo trimestre. Você pode, dependendo da área, ter que procurar um médico. Alegadamente, existem alguns obstetras e ginecologistas que acham que fazer abortos lhe dá uma imagem ruim. Até porque aquele pensamento cristão, né, o cristianismo, ele está emplacando no Japão. Né, tanto que existem igrejas católicas no Japão. Então, nesse tipo de coisa, a ideia de preservação da vida, anti-aborto, etc., ela é meio que promulgada aqui no Japão, né? Promulgada assim, né? Ela é difundida, né, entre os japoneses. Então você vê que tem uns que é sim, tem uns que não. Então varia muito, né, nesse ponto.
Para o médico que dirige uma empresa, as operações são uma fonte de receita, mas ter um sistema que pode usar anestésicos e outros procedimentos também acarreta custos. Não é o que os profissionais médicos queiram evitar, a queda de número de abortos, disse ele. Segundo os dados do Ministério da Saúde, em 2018 foram realizados 161.741 procedimentos de aborto, com queda de cerca de 25 mil casos nos últimos 5 anos anteriores. Então você vê que em 2018 foram 161 mil casos de abortos no Japão. Você vê só. Os nascimentos também caíram. Então parece que a tendência de queda pode ser atribuída a uma queda geral na própria gravidez. Embora Someia e doutora Maeda diferem quando se trata de facilitar o acesso no anticoncepcional de emergência, eles concordam quando se trata de melhorar a educação sexual. As escolas secundárias japonesas não têm estrutura clara para o ensino sobre relação sexual ou anticoncepcionais, e as tentativas de se envolverem na educação sexual são recebidas com polêmicas, como acusações de que estão sendo incentivando as crianças a fazer sexo. Como resultado, muitas crianças crescem sendo expostas a boatos e informações incertas online e em outros lugares. Você vê que esse tipo de polêmica acontece muito no Brasil também, né? Com a falta de educação, da educação sexual, no caso assim, para esclarecer as crianças sobre certas coisas, acaba gerando outras. E você vê que o Brasil é a mesma coisa, você vê que tem o mesmo pensamento que o do Japão. Mas os dois diferem sobre como sair da situação atual. Dr. Maeda vê as dificuldades na educação nas escolas como uma oportunidade para a área médica se tornarem locais onde os jovens podem aprender sobre o sexo. Ao prescrever anticoncepcionais de emergência, temos a oportunidade de oferecer às pessoas educação sexual para que elas possam usar contracepção de maneira adequada na próxima vez, disse ele. Se é vendido nas farmácias, muitas delas não têm compartimentos privados ou outras configurações desse tipo. Então, há dúvidas sobre o qual pessoal eles podem tornar a instrução fornecida. Se no futuro isso se tornar um produto disponível para venda em lojas de conveniência e em outros lugares como eles, não haverá como comunicar que tipo de medicamento é. Então a ideia do médico é passar a informação para a pessoa que vai tomar o anticoncepcional. Você vê que ele tem receio que, dependendo da forma que for ser vendido, pode ser vendido nos combines. O que, entre aspas, não é uma ideia ruim. Porque, dependendo da farmácia aqui no Japão, dá 10 horas da noite, fechou. Aí é só no outro dia. Isso é, se conseguir passar por um atendimento, né, no caso um atendimento médico. Se for vendido de forma fácil, dependendo até nos combines, vai acabar aparecendo a venda do anticoncepcional, porque tem muitos remédios que é vendido nos combines também. Tem muito combine que vende remédio, por incrível que pareça, tá? Os combines hoje em dia parecem um supermercado assim, com farmácia e etc. Tem tudo ali, dependendo do combine, vende até cueca lá dentro. Aquelas cuecas de emergência pro peão, que dá aquela freada, né? Freada de bicicleta urgente ali. Então eles vendem até cueca, pasta de dente, escova de dente, tem uma série de coisas ali dentro do combine. E já existem remédios também, né? Então você vê que para aparecer um anticoncepcional ali, pouco custa. E nessa brincadeira toda, final de semana, a galera no tchaca-tchaca lá, boteaca lá, opa, dá um desse aqui. Pode banalizar o uso do medicamento. É isso que o médico não quer, porque ele quer passar as instruções para as pessoas tomarem cuidado com a vida delas. Nesse ponto ele não está errado, penso eu. Tá? Por outro lado, Someia explicou seu pensamento dizendo: a educação sexual é essencial. Ainda mais agora, as melhorias no acesso à contracepção de emergência para as pessoas em perigo também são uma parte essencial na mesma questão. Ela continuou:
Mesmo que você receba orientação ou outro tipo de ajuda sobre métodos anticoncepcionais ao consultar um médico, há casos em que as pessoas foram abusadas sexualmente ou que têm um tipo de relacionamento com o parceiro em que não podem buscar métodos anticoncepcionais de forma adequada. Eu realmente não entendi. Se for no caso a opinião dela, tá? Se for no caso de estupro, aí é válido, tá? A pessoa tomar. Mas tem pessoas que não podem usar métodos anticoncepcionais de forma adequada. Eu não entendi isso aí. Porque aqui no Japão, nesse ponto, se vende camisinha para tudo quanto é lado. Tá? Tem camisinha para tudo quanto é lado. A mulherada pode passar no médico para poder pegar anticoncepcional. Qual que é a dificuldade? Tá? Seja ou a mulher, se a mulher não quiser passar no médico, o homem usa camisola. Não tem problema. E aí? Qual que é a dificuldade disso? Por isso que eu falo, existem circunstâncias e circunstâncias. Mas, sabe como é que é? Porque até onde que eu saiba, eu não conheço. Assim, buscar métodos anticoncepcionais, que não podem buscar métodos anticoncepcionais de forma adequada. Eu desconheço. Tá? E se existe alguma coisa diferente no geral, até porque eu não conheço nada desse mundo, tá? Pode ser que aconteça algumas coisas meio bizarras por aí que eu não saiba, mas as opções de contracepção do Japão são limitadas e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres estão atrasados, ela enfatizou. Quando ela participou de reuniões de especialistas do Ministério da Saúde e outros eventos, ela disse que saiu se sentindo que eles estão tentando oferecer orientação sem compreender o sentimento e as circunstâncias das mulheres, a parte interessada nesse caso. Quase todos os participantes da reunião eram homens. Someia disse: não é um caso disso que apenas algumas mulheres estão envolvidas no processo de tomada da decisão, mas as mulheres têm o direito de decidir por si mesmas o que acontece com seus corpos. Eu não quero que vivamos como seres sem mente, mas como pessoas que juntas criam nosso futuro e mudam a sociedade para melhor. Aí eu já entro com aquela velha história, né? Essa frase final aí já mostrou que a mulher é o quê? Desculpa falar, feminista. Tá? Porque se, tirando a parte do estupro, a parte do sexo é concedido, tá? Dos dois lados. Se aconteceu alguma coisa, foi por descuido das pessoas. O feto, no caso a criança, não tem culpa. Meu modo de pensar. Então você vai abortar a criança por um desleixo da pessoa, eu acho sacanagem. Se existe aquele risco de morte da mãe, tipo assim, é uma gravidez de risco, que se não abortar a criança pode ser que a mãe morra, aí é outros 500 pensáveis. Tanto que existe até mulheres que têm a criança, a mulher falece, mas tem a criança. Então você vê que existem vários tipos de casos. Mas no caso do desleixo da pessoa que está lá no tchaca-tchaca na buchaca lá na hora, e engravidou e quer abortar, aí eu já acho sacanagem. Mas, meu modo de pensar, da mesma forma que esse tipo de pensamento, classificamente, no Brasil seria como um pensamento feminista. Mas, vai fazer o quê, né? Mas é isso aí, família. Para mim não opinar muito, e até que o vídeo já ficou longo, tá? Aí eu não posso falar muito desse tipo de coisa, até porque eu não sou mulher, tá? Mas esse é o meu tipo de pensamento. Tá? Eu acho sacanagem com a criança ali que não tem nada a ver, se não for questão de estupro ou risco de morte para a mãe. Tá? Mas cada caso é um caso e tem muita gente que gosta do tchaca-tchaca na buchaca ali sem pensar nas consequências. Então, nessa brincadeira toda, tem que fazer alguma coisa, né? E nisso tem a parte do anticoncepcional de emergência. Por isso que o Japão, nesse ponto, ele meio... Como ele tem um pensamento meio conservador, você vê que eles seguram muito em cima disso também.
mas informação é tudo. Tá? E por isso que os médicos querem passar as informações para as pessoas. Tipo assim, meu, quer fazer sexo? Faz, ninguém é contra, mas se proteja, pô. Né? Mas, sabe como é que é, né? Aí muita gente fala, mas fazer sexo com camisinha no caso é chupar bala com papel. Só que chupar bala com papel você não gera uma vida. Mas de qualquer maneira, cada pensamento é de um jeito, né? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.